jovens profetas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você estava com saudades? Porque eu estava. Nesse ano no canal nós vamos trabalhar algumas temáticas novas e diferentes. Temáticas e temas esses que a gente às vezes não tem dado a devida importância. Ano passado nós conversamos muito sobre intimidade com Deus. E não é que nesse ano nós vamos deixar de falar disso, nós vamos falar, mas direcionado para todas as áreas da nossa vida. Hoje nós vamos entender que é muito importante para nós, enquanto jovens que amam a Deus, nos preocupar não só com a intimidade entre nós e Ele, mas também com todas as áreas da nossa vida. O lema desse ano é Jovens íntimos e bem-sucedidos. Jovens íntimos de Deus e bem-sucedidos na vida cotidiana. Normalmente, com algumas exceções, já pararam para ver que a maioria dos cristãos não param para pensar ou desejar crescer nas outras áreas da vida? Já parou para perceber que a maioria dos jovens não está preocupada em crescer na sua área financeira? Pois é, isso se dá por conta de algumas crenças das quais nós vamos trabalhar nos próximos vídeos sobre essas crenças, mas que nós precisamos retirá-las para que a gente cresça em Deus e também no nosso dia a dia e também no nosso cotidiano. Nesse ano nós vamos trabalhar a intimidade além do secreto no nosso dia a dia. E quando a gente para olhar na Bíblia, a gente vê que todas as pessoas, a grande maioria das pessoas que Deus chamou, elas não estavam à toa, elas não estavam sem fazer nada. Teve pessoas que Deus chamou e elas estavam empreendendo, cuidando do seu negócio, trabalhando, estudando. Deus nunca chamou ninguém que estivesse assistindo Netflix ou que estivesse assistindo ou vendo memes o dia inteiro. Mas essas brincadeiras à parte, Deus nunca chamou ninguém que estivesse à toa, sem fazer nada. Quero abrir aqui uma observação para te mostrar o poder que o mal tem em interferir naquilo que Deus planejou para você. Em 1 João, fala que os jovens são fortes porque nós vencemos o mal. E Satanás, sabendo disso, ele usa de várias distrações para te manter afastado de Deus, como um aplicativo, uma série, ou a sua preguiça e várias outras coisas. Porque aí ele não tem que se preocupar em quando você atingir uma posição de renome ou de respeito dentro de uma empresa, ele não vai ter que se preocupar que você vai estar evangelizando aquelas pessoas, que você vai estar influenciando aquelas pessoas para Jesus. Então, te mantendo preguiçoso, sem interesse em crescer nas outras áreas da vida, ele não tem que se preocupar com o impacto que você vai causar quando você atingir esse nível que Deus planejou para você. Porque aí o mal vai e te trava nisso, te trava na preguiça. Aí ele tem a certeza que você não vai vencer ele. E essas pessoas, quando foram chamadas por Deus, elas não simplesmente pararam. Elas continuaram crescendo em intimidade com Deus e nas outras áreas da vida delas também, mesmo depois de Deus já ter as chamado para servir e para ficar com Ele. Porque hoje nós vamos falar de Daniel. E Daniel, ele era um jovem íntimo. E não só íntimo, ele era um jovem íntimo e de sucesso. Vamos ver por quê? A Bíblia conta que Daniel era um homem muito íntimo de Deus, muito próximo de Deus. E ele vivia numa terra que chamava Babilônia, que para nós hoje representa o mundo. E Daniel, ele era tão íntimo de Deus que ele resolveu desafiar o decreto do rei, dizendo que não podia orar, e orou assim mesmo, com a janela aberta, sem se importar com as consequências que viriam para ele. Só nessa atitude a gente consegue ver quão próximo de Deus Daniel era. Porém, segundo a Bíblia, a gente vê que Daniel, ele era um homem dotado de sabedoria. E essa sabedoria que a Bíblia fala não é só a sabedoria espiritual, mas é a sabedoria das ciências humanas também. Das ciências, das coisas aqui da terra, ele também era sábio. E por isso, por ele ter essas duas sabedorias, mais para frente, o rei vai colocar ele como o terceiro homem mais poderoso do governo. Vai dar a ele uma posição de honra dentro da própria Babilônia. Isso tudo sem que ele perdesse a origem dele, que era ser íntimo de Deus. E o que nós aprendemos dessa história? Nós devemos ser como Daniel. Perceba como Daniel constrói a sua história dentro da Babilônia através dos seus valores de intimidade e de proximidade com Deus. Perceba isso nessa história. Devemos sim crescer na vida. Crescer lá fora, mas sem perder o que está aqui dentro. Devemos sim aspirar, crescer em todas as áreas da nossa vida.
mas sem perder o que está dentro de nós, sermos íntimos e ficarmos juntinhos com Jesus. Então que você possa guardar esse recado com você, ter esse desejo de crescer nas outras áreas, de ser um jovem íntimo e bem-sucedido. E se você tem dúvidas sobre essa tal intimidade com Deus, você pode conferir os outros vídeos do canal do ano passado e do ano retrasado, que a gente tratou muito sobre isso. Então agora você já sabe, né? Curta, comente, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter esse entendimento de que nós precisamos sim ser jovens íntimos, mas também bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida.